Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 9. A gente falou um pouquinho de biocombustível, tá bom? Lembrando que essa parte é onde a gente envolve muitas questões de biologia, tá? Questões de geografia, tá bom? Então é sempre bom a gente estar ciente de alguns conteúdos, tá? Interdisciplinares. Então bora lá. Os biocombustíveis são fontes renováveis, né, de combustíveis, de energia, quer dizer, cuja a origem é biológica. A energia obtida desse tipo de combustível pela queima de biomassa ou derivado destas, como o etanol, né, o álcool combustível, o biodiesel, o biogás, o óleo vegetal, entre outros. O biocombustível, os biocombustíveis são resultantes do processo de. Bom, para isso, novamente, a gente vai falar as questões que envolvem biologia, tá bom? Então, bora lá. Letra A. A decomposição de fósseis de origem biológica. Lembrando, a gente está falando de biocombustível, galera. Não é nada relacionado a combustíveis fósseis. Aquecimento do petróleo. Não tenho como dar origem a biocombustível pelo aquecimento do petróleo. Letra C, tá? Temos aí a obtenção de energia de produtos derivados somente de vegetais. Não é somente de vegetais, também a gente tem aí pela biomassa, né? Então não é só vegetais, também pode ser de matéria orgânica morta, né? Animais. Letra D. Movimento dos ventos captados por pais de turbinas ligados a geradores. Isso daí é uma energia limpa, né? A energia eólica. Não é um biocombustível, tá bom? A obtenção de energias renováveis oriundas de produtos vegetais e animais. Perfeito. 2. Os combustíveis têm se mostrado uma excelente opção em substituição ao uso de combustíveis fósseis, por serem ecologicamente menos poluentes. A respeito desses recursos energéticos alternativos, pode-se afirmar que o etanol é obtido pela decomposição da cana-de-açúcar por bactérias que convertem o açúcar em álcool. Muito interessante. Vamos partir para outra, tá? B. O biogás é formado por hidrocarbonetos de cadeia longa, como o octano e o nonano. Olha, hidrocarboneto vem do petróleo, beleza? E o octano, de fato, é para o petróleo. Então, galera, vamos lá. O biodiesel vem sendo usado em motores a compressão misturado à gasolina ou ao etanol. Tá correto dizer isso? Corretíssimo. O biogás é um combustível renovável que pode ser utilizado na geração de energia elétrica, térmica ou mecânica, tá bom? Show? Não estaria muito correto essa daqui do etanol, tá? É obtido pela decomposição da cana-de-açúcar por bactérias que convertem o açúcar em álcool, tá? Até que seria muito correto, mas de acordo com ao que está dizendo aqui, né, é o caso de recursos energéticos alternativos. Não é só, de fato, para o combustível, e sim energético, no contexto geral. Então eu posso sim utilizar o biodiesel, né, para motores aí daquelas estações, né, que você tem que guardar energia, eu esqueci o nome, né, geradores, tá? Você pode utilizar em geradores, quer dizer. Número 3. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionado a qual dos processos metabólicos de micro-organismos a seguir. Tá? Vamos começar de baixo. Né? Quimiossíntese. Vamos lá, quimiossíntese. Ou seja, vamos sintetizar algo através de reações químicas. Até que seria interessante, né? Quimiossíntese. Depois, fixação de gás de nitrogênio. Isso facilitaria a produção de álcool?
Não, até que ajudaria na hora da plantação da cana-de-açúcar, né? Mas não da produção do álcool, do combustível. Digestão, então, peraí, então eu vou ter que comer, né, a cana-de-açúcar, expelir ela do corpo, né, através do xixi ou do cocô, enfim, principalmente pelo cocô, e com isso eu tenho a produção do álcool. Se fosse assim, nossa mãe do céu, né? Pela respiração, então eu posso produzir o álcool pela respiração celular, respiração de algum tipo de coisa? Não, acontece pela fermentação, galera. Tá? Então é utilizada uma bactéria específica que faz a fermentação, converte o açúcar em álcool, beleza? Então acontece um processo de oxidação ali dentro, é bem legal. Considerando o assunto tratado no capítulo, responda às perguntas a seguir. O que são biocombustíveis? Bom, biocombustíveis são todos os combustíveis produzidos a partir de biomassa, né, matéria orgânica, que é o caso, né? Isto é, são fontes renováveis, né? Produtos, né, que a gente pode utilizar são produtos vegetais ou compostos de origem animal, beleza? Então, o que são biocombustíveis? São combustíveis produzidos a partir de biomassa. Quem são as biomassas? Vegetais e animais. Acabou. Resposta. Letra B. Quais são as principais fontes utilizadas para a produção desse tipo de combustíveis? Né? As fontes que a gente conhece pode ser a cana-de-açúcar, o milho, a soja, semente de girassol, matéria orgânica, né, como animais mortos, enfim, tudo isso a gente pode utilizar. Letra C. Explique alguns biocombustíveis produzidos a partir de fontes citadas no item. Tá? Das fontes citadas nas alternativas anteriores, né, é possível a gente obter combustíveis como etanol, tá? Produzido, vamos voltar aqui que vai ficar mais fácil. Então, ó, o etanol está aqui, ó, essa imagem que está perfeita. Tá? Como que é produzido o etanol que a gente tem aqui embaixo? Vamos abrir mais um pouquinho para ficar melhor para a gente visualizar. Então a gente retira a cana-de-açúcar, ela entra em trituração, vai ser feita a lavagem, né? Retira o bagaço dela, vai para a guarapa, que é uma caldeira que fica em alta temperatura, então isso vai separando, né? Alguns líquidos, tá? É adicionado alguns elementos, alguns íons aqui, para que mate, na verdade, alguns micro-organismos, tá? Isso aqui tudo na guarapa, né? Então tem uma concentração enorme ali, uma concentração, uma cristalização. Uma vez que eu estou aquecendo, aquela água que está ali, ela vai começar a evaporar e no meu fundo vai começar a criar um tipo de precipitação, beleza? E como eu atingi um certo grau, onde tem muita concentração de açúcar, eu posso ter aí o caso do melaço, né? A gente tem o melaço. Depois do melaço, esse precipitado que ficou ao fundo, eu tenho aí o açúcar mascavo, né? Que é um açúcar muito, muito orgânico e muito bacana, tá bom de ser utilizado. E a partir do açúcar mascavo, que é o açúcar escuro, né? Eu tenho um refino dele, né? Que aí é adicionado alguns outros componentes químicos que acaba ficando mais barateado, né? Pela alta concentração de reagentes e ele acaba ficando mais limpinho assim, ó, tá vendo? Mais cristalino. É, Se eu for falar para você qual é mais saudável, obviamente o açúcar mascavo, tá? Ele tem um gosto diferente, ele vai ficar com gosto diferente nas suas comidas? Vai, mas ele é muito mais saudável do que esse refinado, tá bom? Tenha-se sempre isso em mente. Temos então, a partir do melaço, eu posso separar para produzir o vinhoto. O que seria o vinhoto? Seria um líquido primordial para a gente poder fazer a primeira produção de vinhos e algum outros tipos de cachaça, tá bom? Do vinhoto também eu posso separar e um outro resíduo, na verdade o resíduo é o vinhoto, né? E o produto principal daqui seria o mosto fermentado.
A partir deste momento, tá, eu adiciono bactérias aqui dentro, tá, bactérias anaeróbicas, que elas não precisam de oxigênio para sobreviver, tampo, né, isolo aquilo dali, e a partir de um certo tempo, de 14 ou 15 dias mais ou menos, eu tenho já a produção do álcool. Então temos aqui o resíduo, que é o óleo fússil, né, que a gente manda aí para alguns tipos de cachaçaria, e o outro, né, um processo de destilação, a gente tem aqui o etanol, tá bom? Lembrando que tudo isso daqui é reutilizado, tá bom? Nada é jogado fora. Ah, é o caso da questão letra C, é para você explicar esse processo, né, da confecção, da produção, na verdade, de etanol. Número 5. A proposta brasileira de estimular a produção do etanol com tecnologia nacional para o mercado interno e externo tem sido tratada com destaque no cenário mundial. Letra A. Apresente dois fatores que despertam o interesse atual pelo desenvolvimento da produção do biocombustível. Então, os fatores, galera, aí envolve muita questão de geografia e um pouquinho de história, tá? Então, não sou muito bom de abordar todo esse conteúdo, mas a gente acaba relevando por essa questão de biocombustível e principalmente o etanol, que a gente aqui no Brasil é pioneiro, entendeu? No mundo inteiro a gente é pioneiro nisso. Isso, para quem tiver curiosidade, né, procura o professor de história, procura o professor de geografia e pergunta mais sobre o Proálcool, tá? Que foi um programa que quando teve aí a crise do petróleo, né, o Brasil lançou esse programa que foi muito bacana. Enfim, a gente acabou sendo pioneiro nisso daí. Mas vamos lá. Os fatores que despertam interesse pelo desenvolvimento da produção do biocombustível são elevados, né? São os elevados, na verdade, valor de barril do petróleo no mercado internacional e a possibilidade de esgotamento de reservas de petróleo e o aumento das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, fato que contribui, quer dizer, para o aquecimento global. Então, leva-se a ideia do que eu acabei de falar, de a gente ir lá no professor de biologia, professor de história, professor de geografia e pedir explicação sobre o programa, né, nacional do álcool, né? Acho que é Pronálcool ou Proálcool, alguma coisa assim, tá? Então seria muito bacana vocês pesquisarem isso, tá? Que foi quando teve a crise do petróleo, tá? Isso foi no mundo inteiro, tá? O petróleo vinha reduzindo, aí tinha toda aquela coisa ambiental dizendo que tinha que reduzir o dióxido de carbono na atmosfera, que papapá. Aí o Brasil lançou essa ideia da produção do álcool combustível através da cana-de-açúcar e da soja, né? Letra B. Apresente dois riscos da expansão da produção do etanol no Brasil. Dois riscos, tá? Entre os riscos de expansão da produção do etanol no Brasil está na expansão da monocultura e suas consequências. Monocultura é aquela que é só produção de um tipo de plantação, beleza? Então, isso traz muitas consequências para o solo, tá? Como despovoamento do campo, o esgotamento da fertilidade do solo, com a dependência de crescentes de insumos químicos, tá? Que você necessita de alguns produtos químicos para manter aquela plantação em pé. E se você só tem um tipo de plantação, você está, entre aspas, cagando com o meio ambiente daquele local, né? Cagando com aquele solo, tá bom? Também pode representar risco na redução do cultivo de alimentos, como consequente aumento do preço do mercado interno e a flutuação de preço no mercado externo, que leva os produtores a pressionarem o governo para assumir os riscos decorrentes desse acontecimento. Pensa, se eu tenho uma plantação de somente uma coisa, eu sou um agricultor monocultural, tá? Só tenho plantação de cana. Naquela minha região, eu tomei grande espaço só de plantação de cana. Pensa, eu tenho espaço bacana para poder
plantar outras coisas para suprir as necessidades da minha cidade, como, sei lá, laranja, plantação de alface, enfim, outros tipos de cultura, tá? Eu não vou ter. Consequentemente, essa cidade vai ter que consumir da cidade vizinha. Só que na cidade vizinha, ela tem que suprir a cidade que é dela. Então ela vai vender para outra cidade num valor maior. Então aí vai ter um problema, tá? Aí é onde que vai, os agricultores vão contra o governo, questão para diminuir esses impostos, tá bom? Então, assim, são alguns fatores que o professor de química, euzinho, tá, abordaria com vocês mais superficialmente. Mas eu gostaria que vocês procurassem o professor de história e o professor de geografia de vocês e conversasse com eles relacionado ao programa do álcool, né, o Proálcool, e relacionado qual o nome? A crise do petróleo, tá bom? Bom, galera, a nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Boa sorte aí na prova.